percebe as coisas ruins como um problema, uma questão de sobrevivência. E no caso dessa pessoa, provavelmente intensifica muito essa questão. Então você precisa aprender a lidar com essa questão. Você precisa conseguir lidar com esse ponto em relação à tua ansiedade ou à tua interpretação das coisas que acontecem. Terminamos a primeira parte em relação às perguntas aí de ansiedade e agora nós estamos indo para outro tópico que é o choro. Lembrando que nas folhas eu permitia relato dos adolescentes, que muitos deles não estão aqui, né? Muitos relatos eu tirei e algumas informações repetidas, algumas perguntas repetidas, como o que é ansiedade, o que é choro, coisas assim, eu deixei uma só para não ficar muito repetitivo também. Então, na primeira do choro tem eu choro quando lembro da minha avó. A gente tem que tentar entender há quanto tempo isso aconteceu, se é ou não um problema, se você está tendo ou não um problema por lembrar da avó, né? Se você está tendo um problema de choro excessivo, de choro desregulado. Se isso estiver acontecendo, você deve buscar ajuda e tentar se adaptar. Se estiver sendo uma coisa não tão frequente, estiver sendo uma coisa mais ali uma vez na semana, uma coisa mais afastada, uma duração curta, aí é uma questão de se adaptar sem a tua avó. Tá? É isso que a gente precisa entender. Qual o fator que uma pessoa começa a chorar do nada? Só vontade de chorar e nada mais? Eu não acredito muito nisso, tá? Eu sempre acredito que tem motivo. E você vai percebendo o motivo até chegar... Você vai perceber o motivo com o tempo e na hora vai chegar a vontade de chorar e você vai ficar incontrolável. Se começar a chorar sem motivo, de novo, eu não acredito que isso exista. Eu acredito que tem algum motivo, tem alguma expressão nesse choro. Embora, né, houve uma situação, né, após eu sair de uma das salas, teve uma aluna, uma ex-paciente, que chorou, né, nesse momento e não foi encontrado nenhum motivo, né, enquanto outras pessoas perguntaram isso. Mas para mim continua firme a ideia de que teve algum motivo, eu só não consegui encontrar ele. Então assim, eu não mudei de opinião. Por que sempre sinto um vazio do nada e depois uma vontade de chorar e vontade de não existir? Aí é uma resposta que cada pessoa tem, né? Procure ajuda se você não estiver conseguindo lidar com isso sozinho, sozinho, né? Então é uma coisa que você deve lidar. Eu choro muito à noite, sem ter acontecido nada. Então, de novo, as pessoas estão falando que tem excesso de choro. Como acalmar o choro por qualquer coisa? Me sinto culpada depois que ganho a... desculpa, essa é depois. Essa não é do choro, aqui é de culpa. Tem duas de culpa aqui. Então, essas do choro, vamos responder aí as do choro. Então, como que a gente trata o choro? Primeiro que a base de tudo a longo prazo é uma rotina, mas o choro a gente trata da seguinte maneira. Primeiro você só percebe quando está chorando. Depois você começa a perceber que irá chorar. Por exemplo, você começa a perceber que se nada acontecer, nada diferente acontecer, você vai chorar. Como, por exemplo, na frase, eu choro muito à noite sem ter acontecido nada. Então, nesse exemplo, tem um momento específico em que o choro acontece, que é à noite. Como no caso da possível ansiedade, na pergunta, numa das perguntas anteriores, que cita das 17 horas. Então, tem alguns momentos específicos. E você anota o horário e a data, né, o dia da semana. E tenta começar a perceber quando que isso vem acontecendo, né? Vem sempre acontecendo depois da escola, antes da escola. Nota padrões, tá? Nota padrões de quando você está chorando. Aí tem algumas coisas que você deve fazer, né? Perceber que você vai chorar, seja alguns momentos antes ou até mesmo algumas horas antes. Conseguir notar isso e de fato progredir. É uma das ideias. Então,
o progresso, né? Você mede, você anota as vezes que você chora, você percebe alguma coisa que vai acontecer, né? Que você vai chorar, né? Alguma coisa que eu digo com o seu corpo, e você tenta mudar o que vai acontecer, você tenta fazer algo diferente. Seja conversar com um amigo, seja ouvir uma música, seja jogar um jogo, fazer algo diferente para que você não chore. Lembrando que tem um ponto específico que é chorar em público, né, que você deve lidar com essa questão, né? Se você também tiver muito problema e você precisa resolver questões de choro, questões da vida enquanto você está chorando, você vai aprender, vai ter que aprender a lidar com isso mesmo enquanto está chorando. Então isso é extremamente importante. E assim, a ideia é você melhorar a rotina para você melhorar a tua saúde mental a longo prazo. Seja colocar uma atividade física, colocar uma meditação, colocar outros itens, né, na tua vida, enriquecer a tua vida. Por exemplo, regular o sono. Eu vou falar disso na regulação da ansiedade mais para frente. Então, esse ponto do choro era o que eu queria que ficasse claro. Você precisa aprender a lidar com o choro em público, lidar com o choro no enfrentamento de situações e começar a perceber o choro na hora que ele está e em alguns momentos, algum tempo antes, para que você possa agir de maneira diferente e não acontecer o choro ou não ser tão excessivo esse choro. Lembrando que o choro é uma coisa natural e assim é normal, é bom chorar às vezes, ele tem toda uma função de lubrificar e se você estiver chorando demais é que é um problema. Chorar pouco e somente às vezes não é um problema. Mesma situação que eu falei anteriormente. Agora as outras perguntas que tem aqui. Me sinto culpada depois que eu ganho algo. Por quê? Muito possivelmente a pessoa acredita que não merece aquilo. E assim, você tem que trabalhar consigo mesmo, né, que você merece algumas coisas. Talvez tenha partido da educação ou até mesmo da interpretação dessa pessoa do mundo que ela não deva ganhar coisas e principalmente não deva ganhar coisas se não fez nada para merecer. E a vida não é assim, tá, gente? A vida não é assim. Então dá para ganhar coisas e dá para ter coisas sem se sentir culpado, tá? Sem se sentir culpado. Se sentir culpado com as coisas, mesmo sem ter feito. Aí você precisa trabalhar o teu psicológico para entender que você não fez nada. Aí você precisa trabalhar, buscar ajuda de alguma maneira e trabalhar isso, né? Ou talvez fazer um diário, talvez fazer alguma coisa relacionada a isso, trabalhar com os pensamentos, como eu vou sugerir mais para frente, né? Tem a parte dos pensamentos que eu vou falar.